Excelentíssima senhora ministra e caríssima professora Maria Tereza Rocha de Assis Moura, digníssima presidente do Superior Tribunal de Justiça, excelentíssimo senhor doutor Rui Celso Relli Fragoso, ex-presidente de IASP, marechal de tantas vitórias, símbolo do que é ser IASP, excelentíssima senhora professora Ivete Seniz Ferreira, ex-presidente de IASP, ex-diretora da Faculdade de Direito da USP, símbolo maior desta casa, professora da homenageada, professora também de tantas e tantas pessoas, eu me incluindo, excelentíssimo senhor doutor Zé Horácio Halfeld Rezende Ribeiro, ex-presidente do IASP, querido amigo, hoje com uma gloriosa função também de cônsul do Cazaquistão, excelentíssima senhora as representantes da Ordem dos Advogados do Brasil, excelentíssimo senhor doutor Luiz Flávio Borges Durso, tantas vezes presidente da Ordem de São Paulo, lembrando que em sua gestão tivemos a grata satisfação da indicação da homenageada como ministra, excelentíssimo senhor doutor Eduardo Mange, presidente da ASP, meu querido amigo, na pessoa de quem cumprimento toda a sua diretoria e membros desta co-irmã tão importante, destacando as presenças, em especial, dos ex-presidentes Antônio Ruiz Filho, Aristóbulo, Mário de Oliveira, Renato Cury, Viviane Girardi, excelentíssimo senhor doutor Renato Vieira, presidente do sempre querido Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, excelentíssimo senhor doutor Cássio Namur, presidente da Associação Internacional de Juristas de Direito de Família, excelentíssimo senhor desembargador Ricardo Anaf, digníssimo presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, casa que foi também a primeira morada do IASP no século XIX, excelentíssimo senhor desembargador Paulo Velten, caríssimo associado deste Instituto, presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, excelentíssimos senhores desembargadores, e aqui destaco o desembargador Guilherme Strengler, vice-presidente do TJ de São Paulo, excelentíssimo senhor desembargador Fernando Garcia, corregedor-geral de Justiça, excelentíssimo senhor desembargador Zé Maria Câmara, diretor da EPM, entre tantos outros membros do Poder Judiciário, excelentíssimo senhor doutor Fábio Prieto, membro desta casa, digníssimo secretário de Justiça e Cidadania de São Paulo, excelentíssima senhora professora Eunice Prudente, secretária municipal de Justiça, excelentíssimo senhor desembargador federal Rogério Favreto, representando o TRF da 4ª Região, excelentíssimo senhor desembargador Walter Baroni, vice-presidente da APAMAGES, representando a entidade, excelentíssimos demais membros e autoridades aqui presentes, gostaria ainda de agradecer a especial participação de tantos advogados e advogadas que são o coração do Instituto, como é o caso, em especial, do doutor, não mencionei, o meu caríssimo amigo, doutor Augusto de Arruda Botelho, secretário nacional de Justiça, peço as desculpas e as escusas necessárias. Queria fazer a saudação a todos os advogados, na pessoa do Dr. Luiz Antônio Sampaio Gouveia, Laura Celidônio, Pedro Ilcoy, Dr. Zé Roberto Opsi-Blum, que nos dá a satisfação da presença, minha querida doutora Tadulá, Ana Cláudia Tume, entre tantos. Agradecendo também a toda a diretoria e o staff do Instituto. Muito boa tarde a todos. Eu serei bastante breve e queria dar minha especial saudação à nossa convidada dessa data, ministra Maria Tereza. Digo sem medo de errar que esta, senhora ministra, foi a reunião almoço mais esperada da história do Instituto. Explico-me. O convite foi formulado à Sua Excelência e deveria ter se dado em março de 2020. Mas veio a pandemia e, enfim, todos sabem o que aconteceu. Tardou-se muito mais do que devia, mas chegou o tão esperado dia. Senhora ministra, normalmente,
eu principio a minha fala, se tivesse tempo para tanto, falando da historiografia do Instituto, da importância do Instituto, a dizer que o Instituto, como todos ouvimos no vídeo promocional, é a ser a mais antiga das entidades representativas da Advocacia de São Paulo, passou ele da Império República, viu São Paulo crescer, esteve na Pauliceia dos momentos dramáticos do século XIX, século XX, viu revoluções, tumultos e guerras, cultivou essencialmente a democracia e a redemocratização, temas hoje ainda de tanta importância. Ele é, como já disse, senhor presidente ANAF, e não me canso de repetir, é extremamente próximo do também Sesc Centenário Tribunal de Justiça. Foi o tribunal a sua primeira morada, mas há, inegavelmente, uma também outra proximidade a ser destacada, e essa se dá com a Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Do IASP, ou no IASP, a cultura do direito, no judiciário, o culto ao direito, sobre esses pontos eu precisaria falar. Até porque, senhora ministra, Vossa Excelência, que também cultivou a vida associativa, cultiva a docência, cultiva a cultura e agora cultiva e encanta o judiciário. Sempre se indaga sobre o que é ser parte do IASP. As comemorações alusivas ao centenário, ao Sesc Centenário, perdão, do Tribunal de Justiça, senhor presidente Ricardo ANAF, do Tribunal de Justiça, vão, ao que parece, enaltecer a participação, não é? A presença de viver este Sesc Centenário. Também esta é a ideia desse Instituto. E o Instituto foi fundado, como todos sabemos, também por professores da faculdade. Os primeiros presidentes foram catedráticos, os associados confundiam-se com a faculdade. A ideia de cultura, a ideia de trabalho do bom direito confundem-se, portanto. Isso é ser IASP, senhora ministra. Há mais de 40 anos, reunimos-nos em reuniões como essa para ouvir, para aprender, para entender o mundo que está a se descortinar. Hoje, temos a grata satisfação de receber Vossa Excelência, primeira mulher presidente do Superior Tribunal de Justiça. Mas devo eu dizer que preciso deixar um pouco de lado o currículo frio de Vossa Excelência e falar um pouco com o coração. Fui seu aluno, seu colega, estive sob a sua direção no tão querido IBCCRIM, fui assistente orgulhoso do seu ingresso no Judiciário. Tenho um especial carinho por todos esses momentos. Mestre e doutor em processo penal pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, lá foi assistente e depois professora, seguindo a linha de mestres indeléveis, como é o caso da própria professora Ivete, como é o caso da nossa querida e saudosa professora Ada, unicamente para se mencionar alguns. Lembro-me com um carinho particular de Vossa Excelência nas aulas compartidas com a professora Ada, o professor Magalhães e o professor Escarance. Fazendo um jus à historiografia de importantes mulheres franciscanas, nossa querida homenageada fez nome e renome nas arcadas, abrilhantou a advocacia e foi buscar novos desafios junto ao judiciário. E lá também fez história. Em 2006, foi nomeada ao Tribunal de Cidadania. Aliás, senhora ministra, gostaria de recordar que naquele que fazemos aniversário, fazemos porque quero compartilhar a presença naquele momento histórico, temos o aniversário de Sua Excelência naquele tribunal, agora em agosto. E, naquele momento, unia-se um grupo espetacular de mulheres junto a Vossa Excelência, a professora Ivete, Talulá, entre tantas que estiveram juntas naquele dia tão feliz de sua posse. Integrante da 6ª turma do STJ, Sua Excelência inovou e rememorou que aquele é o Tribunal da Cidadania. Não descuidou, contudo, da vida acadêmica, continuando a lecionar, escrever e a fazer inúmeros intercâmbios. Como gestora, também impressionou. Foi vice-presidente, corregedora daquela corte, atuou no Tribunal Eleitoral, até chegar
ao glorioso e destacado cargo de presidente do Tribunal da Cidadania, uma juíza, uma professora, isto é, Maria Tereza Rocha de Assis Moura. Por tantas razões, ouso dizer da identificação perfeita de Vossa Excelência com o próprio Instituto. E, derradeiramente, gostaria de lembrar algo que a professora Ivete, sempre com suas preciosas lições, me fez lembrar. O estudo e a preocupação com o estudo de temas novidadeiros, temas novos, temas desafiantes, que o doutor Renato Opsi Blum hoje desenvolve muitíssimo bem, se iniciou há algum tempo com a professora Ivete a falar sobre informática e direito penal, os novos problemas deste mundo digital, e que hoje são grande preocupação da professora e ministra Maria Tereza. Sua Excelência vai falar sobre inteligência artificial e o Tribunal da Cidadania. Senhoras e senhores, com muito orgulho, satisfação e alegria pessoal e institucional, com os senhores, professora e ministra Maria Tereza. Boa tarde a todos e a todas. Eu gostaria, antes de mais nada, de dizer da minha honra e satisfação de poder estar aqui hoje, nesse encontro com o Instituto dos Advogados de São Paulo e tendo à frente meu querido amigo Renato de Mello Jorge Silveira, que, de fato, havia me convidado há mais de 3 anos atrás para estar aqui, mas a pandemia não permitiu. Mas nunca é tarde para que possamos aqui estar juntos e conversar um pouco sobre um assunto que hoje em dia realmente está demandando bastante atenção. Eu gostaria também de saudar a todos que estão aqui, já mencionados pelo Renato. Eu perderia aqui a tarde se fosse nomear todos os amigos, todas as pessoas queridas que estão aqui, mas eu não poderia deixar de mencionar, e, em nome dela, saudar a todos os demais, a minha querida professora Ivete, que aqui se faz presente e que me traz muita emoção de poder estar na sua companhia, professora de muitos de nós aqui, né? Já que, quando eu era aluna, no 2º ano da faculdade, acredito, devo ter sido uma das suas primeiras turmas como professora nas Arcadas. Muito obrigada pela sua presença. E muito obrigado por todos que estão aqui, presidentes, ex-presidentes de OAB, IASP, Tribunais de Justiça, enfim, todos os amigos que aqui estão. Antes de começar, eu preciso fazer uma retificação. O doutor Renato disse que eu sou a primeira mulher presidente do STJ. Não é verdade. Eu sou a segunda, porque a primeira ministra foi a ministra Laurita Vaz, não é? Há alguns anos atrás, e ela merece toda a homenagem. Não é? Ministra Laurita, que abriu os caminhos aqui para as mulheres na presidência do tribunal. Gostaria também aqui de fazer uma menção a uma ministra, são as ministras do Supremo Tribunal Federal, as minhas colegas mulheres, são todas muito ativas, todas muito atuantes e sabedoras do papel da mulher hoje no Poder Judiciário, na advocacia, enfim, no mundo do direito, e eu espero que cada vez mais possamos ter mulheres e mulheres na cúpula, né, na gestão do Poder Judiciário. E conto aqui apenas que eu soube que a ministra Carmen Lúcia esteve aqui e fez menção ao fato de sermos confundidas, né? É tão verdade, eu até contava ao Renato, se me permite chamá-lo assim, que esse último mês, depois de tantas e tantas vezes que me chamam de Carmen Lúcia, eu estava na padaria em Brasília, esperando um lugar para sentar, entrou um senhor daqueles, assim,
camelôs com coisinhas pequenas para vender. Ele olhou para mim, ofereceu, eu agradeci, muito obrigado, e ele saiu da padaria. Aí, em seguida, ele volta, bom dia! Eu falei, bom dia? Eu já tinha conversado, bom dia? A senhora aparece na televisão. Eu falei, será? Né? Ele ficou assim, meio incrédulo, saiu da padaria. 2 minutos depois, ele volta à padaria e diz assim, ah, a senhora é do Poder Judiciário. Eu virei para ele e falei assim, o senhor deve estar falando da minha amiga. Porque é, assim, algo que nos dá bastante alegria. Cada vez que eu encontro a ministra Carmen Lúcia, eu digo a ela o número de vezes que já fui confundida. Então, nós temos uma grande história e uma grande admiração por esta grande ministra que faz parte do Supremo Tribunal Federal. Bom, quando conversamos com o Renato, qual poderia ser um tema, né, a tratar aqui, veio-me à mente a questão da inteligência artificial no âmbito do Judiciário, mais especificamente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. E eu gostaria de lembrar a todos que, na verdade, essa adoção da inteligência artificial no STJ ocorreu num contexto de significativas mudanças para uma transformação digital dos nossos processos. Isso foi um marco que alterou, a partir dali, a nossa vida em termos de processo. Isso se deu na gestão do ministro César Asfor Rocha, que, eu me lembro, ia de um em um perguntando assim, se o acervo fosse eletrônico, como seria? Teria alguma dificuldade? E, assim, o tribunal acabou por digitalizar de uma forma que, até hoje, nós dizemos, o primeiro tribunal que temos notícia, em termos de poder judiciário, não só no Brasil, na América e na Europa, em todos os lugares, sendo uma referência eletrônica, porque passamos primeiro pela digitalização dos processos e depois incentivando que os tribunais também o fizessem na medida em que mandassem os processos ao STJ. E, com isso, nós formamos um banco, uma base de dados com características únicas no país, porque nós obtivemos informações de âmbito nacional e que nos possibilitou a preparação de algumas mudanças que nos permitiram o uso de ferramentas muito avançadas que possibilitaram, por exemplo, automação de texto, de algoritmos no aprendizado de máquina, e isso acabou sendo o alicerce para a construção de uma inteligência artificial no STJ. E, assim, no tempo nem tão distante, em 2018, nós criamos no tribunal a Assessoria de Inteligência Artificial, que foi, então, o primeiro passo para fazer da inteligência artificial algo institucional. E essa assessoria, ela se dedica a explorar e aproveitar as possibilidades de inteligência artificial para melhorar a eficiência e a eficácia do fluxo, do trânsito, da análise dos processos judiciais, com isso possibilitando o aumento de produtividade dos servidores, automação das tarefas repetitivas e identificação, e aqui eu acho que é algo muito importante, dos casos que tenham uma potencial semelhança e repetitividade, porque foi exatamente a partir daí, com a colaboração de outras áreas do tribunal, que nós pudemos traçar uma prática de inteligência artificial que é voltada não só para os servidores, como também para magistrados e usuários externos do tribunal, e aqui incluindo os advogados, membros do Ministério Público e procuradores. E eu acho que eu poderia dizer que parte do nosso sucesso no que diz respeito à informática e à própria inteligência artificial é o nosso investimento precoce na catalogação dos processos.
E isso significa que o STJ passou a investir bastante em ferramentas para extrair o texto dos documentos do processo. E, com isso, a gente conseguiu converter algo que era uma informação que a máquina não dava e que, portanto, era alguma informação manualmente colhida para processos que, uma vez digitalizados e escaneados, nós pudéssemos obter essas informações que a máquina não nos dava. E, com isso, possibilitar a criação de alguns modelos de inteligência artificial para contemplar todo o nosso acervo do tribunal. Só para os senhores terem uma ideia, nós recebemos, em média, cerca de 1.900 processos por dia. E isso, nós passamos a ter um volume de processos imenso, com uma análise de dados muito rica, porque nos permite fazer a triagem dos processos, saber o que entra e implementar soluções de inteligência artificial cada vez mais sofisticadas e eficientes, e, com isso, trazer alguns benefícios para o Poder Judiciário. E aqui eu trago como exemplo o que é o nosso, vamos dizer assim, carro-chefe na inteligência artificial, que é a plataforma Atos, que eu acredito muitos já devem ter ouvido falar. A plataforma Atos, ela utiliza um modelo de inteligência artificial treinado para realizar o agrupamento de processos que tenham similaridade semântica, a partir da análise de computador do significado das palavras. E eu vou dar aqui um exemplo. Um documento contém a palavra contrato, e este contrato, naquelas circunstâncias, está próximo de outras palavras, como partes, obrigações, validades. Em outro documento, a mesma palavra contrato está ligado a rescisão e indenização. Então, ambos contêm a palavra contrato, mas contrato em circunstâncias diferentes. Então, nós conseguimos fazer, através da inteligência artificial, analisar os textos jurídicos e saber separar em que momento o contrato está associado a uma determinada situação ou a outra situação. E aí, fazendo essa monitoração constante, a plataforma Atos possibilita o quê? Possibilita que nós tenhamos uma visão atualizada e de tendência jurisprudencial, a partir desses grupos de processos que o Atos vai fazendo. E, com isso, auxilia nessa análise dos dados que o processo contém. E isso, cada vez mais, possibilita fazer agrupamentos de processos, identificando quais são as controvérsias, quais são os precedentes daqueles casos, e contribui para uma melhor uniformização da jurisprudência do tribunal. Eu trago um outro exemplo que muitos aqui, acredito, utilizam e conhecem, que é o projeto do Corpus 927, com alusão ao artigo do Código de Processo Civil. Esse projeto foi desenvolvido pela Infam, em conjunto com o STJ, e passou a ser disponível para todo o público gratuitamente, e mais, nós assinamos, inclusive, um projeto com a Casa Civil do Governo Federal, e isso possibilitou, quando nós entramos procurando códigos, né, na plataforma do governo, já possibilitar que determinado artigo a gente possa saber se há repercussão geral reconhecida, se há recurso repetitivo, qual é a tendência de julgamento daquelas causas, e, com isso, a partir da própria hierarquia do Código de Processo Civil, do artigo 927, a pessoa pode saber se aquele artigo de lei que ela procura
que jurisprudência existe a partir dali. Então, há informações que possibilitam controle de constitucionalidade, súmulas vinculantes, repercussão geral, no STJ, recurso repetitivo, súmula, jurisprudência em tese, que é aquele informe que o próprio STJ faz, e a própria pesquisa de jurisprudência. Nós temos ainda um projeto que é chamado de indexação legislativa. E aqui ele possibilita, de maneira automática, buscar as referências legislativas do caso. E, portanto, qual é o artigo violado no recurso especial? Quais são as informações legislativas de códigos e, por fim, possibilita que elas sejam tratadas de maneira que, desde a autuação do processo, por exemplo, ele já vá para o gabinete dizendo: este processo trata do artigo 157 do Código Penal, para darmos um exemplo, ou de algum artigo do Código de Processo Civil ou do Código Civil, e, com isso, possibilita que os próprios gabinetes já façam uma triagem a partir daquela primeira anotação feita de legislação que está sendo tratada naquele processo. Nós temos também o projeto e-Juris, que extrai do acórdão as informações necessárias para o preenchimento daquilo que nós chamamos espelho do acórdão. Esse espelho do acórdão é um cadastro com informações que é feito pela Secretaria de Jurisprudência e que reúne as referências relevantes que estão mencionadas da lei no acórdão, e aí, toda vez que formos buscar na jurisprudência, já vem quais são os casos de processos que estão mencionados no acórdão como repetitivos, referências de outros casos julgados, e, com isso, cada vez que o usuário entra na página do STJ para buscar jurisprudência, ele já vai achar, a partir daquele artigo de lei, quais processos ele vai encontrar já julgados e as teses que foram firmadas. Isso gera uma economia significativa de esforços para vasculhar aquilo que manualmente sempre foi feito com a busca de dados de interesse para o processo. Mas nós temos um outro grande projeto que eu acho que os advogados devem gostar, principalmente aqueles que litigam contra a União, que é um recurso que nos permitiu, a partir desse mesmo projeto, catalogar processos, agrupar processos que têm uma similaridade semântica do atos, conjugando com a jurimetria. E o que é isso? Nós identificamos algumas hipóteses em que a pretensão do litigante é manifestamente contrária à jurisprudência do tribunal, aos precedentes do tribunal, e isso gera o quê? Que o tribunal, toda vez que chega àquele caso, não conhece, não conhece, não conhece. Mas se trata de ente público. O que nós fizemos com isso? Nós fizemos um acordo com a AGU, e, a partir deste acordo com a AGU baixou uma normativa interna e ela passou a abdicar de demandas que, sabidamente, ela não terá sucesso no tribunal ou que seja uma taxa de êxito muito pequena. E qual é o resultado deste convênio? E que eu acho muito importante divulgar. Houve uma redução de 28% no quantitativo de arespes protocolados pela AGU no tribunal, e foram apresentados cerca de 4.850 desistências de processos que já se encontravam em curso no STJ. E com o desdobramento desta ação, que provocou a replicação das novas regras de manejo nos recursos, nas instâncias ordinárias,
cerca de 2.390.000 processos tiveram a sua tramitação abreviada por meio de desistências ou abstenções recursais, concorrendo assim para descongestionar o fluxo processual do Poder Judiciário e possibilitar aos jurisdicionados envolvidos o desfecho antecipado das suas causas. E esta metodologia que nós utilizamos, com este êxito todo, nós partimos, então, para acordos. Já fizemos acordos com o Ministério Público de São Paulo, com o Ministério Público de Minas Gerais e com a Procuradoria-Geral aqui do Estado de São Paulo. Nós temos agora, que eu gostaria de traçar em brevíssimas linhas, alguns outros projetos que estão em desenvolvimento no tribunal durante esta gestão. Eu destaco, em primeiro lugar, a admissibilidade avançada na origem. O que significa isso? Nós, a partir da leitura de um processo que está pendente de admissibilidade no tribunal de origem, nós podemos, através da inteligência artificial, indicar qual é o processo mais semelhante no STJ e dizer àquela pessoa que está no tribunal de origem para fazer a admissibilidade do recurso, dizer o seguinte: olha, vocês já tiveram tantos recursos iguais a esses, vocês não tiveram sucesso nesses casos, já possibilita a quem está no tribunal de origem direcionar que este caso não terá sucesso no STJ, ou, ao contrário, este que vocês estão para admitir poderá, tendo em vista o volume de casos que vocês têm, resultar em um recurso repetitivo para o Superior Tribunal de Justiça. Então, a partir desta análise que possibilita a inteligência artificial, nós estamos não só tendo um ganho nos processos que já estão no STJ, mas trabalhando para diminuir a entrada de processos na medida em que, trabalhando com as plataformas e com os dados que nós temos, possibilitamos ajudar aos tribunais e, inclusive, a primeira instância e os tribunais, por exemplo, tribunal, olha, esse número de processos é muito grande. O assunto é importante. Recomendamos, por exemplo, que faça um IRDR ou um IAC, de assunção de competência. Isso possibilita dar uma gestão de processos que pode resultar e desaguar numa diminuição de processos, não só no STJ, mas, consequentemente, no Supremo e, portanto, no Poder Judiciário. Então, nós temos este de admissibilidade avançada na origem, o segundo, que é o atos tribunais, este ainda trabalhando até mesmo em primeiro grau, e aqui nós utilizamos aquela plataforma do CNJ chamada Codex, que nos abre a possibilidade de verificar, e fizemos um piloto com 4 tribunais, e deu certo, para exatamente essa medida. Olha, esses dados indicam que o tribunal pode tentar resolver de uma forma mais eficaz o tema que está lá. Outro projeto que nós estamos desenvolvendo é a classificação de processos originários, ou seja, daqueles que são de nossa competência originária. E aí nós trabalhamos na indexação das peças processuais e nós trabalhamos na autuação dos processos e formamos aquilo que nós temos hoje feito manualmente nos nossos processos. Quando abrimos, tem lá decisão recorrida, petição inicial, contestação, procuração, que possibilita acessar mais rapidamente as peças principais. Isso será feito pela máquina automaticamente, possibilitando que o servidor seja direcionado a outro tipo de trabalho e que essas peças já apareçam de uma forma automática através da inteligência artificial.
E, por último, há um projeto que visa a sugestão do modelo processual. O que é isso? Todas as decisões proferidas por nós estão associadas a um movimento, e nós temos isso, quem está no tribunal também sabe, toda decisão que nós fazemos ela tem que ser classificada de acordo com uma tabela do CNJ. E essa tabela não é uma tabela fácil. Então, tem que ir lá, fazer a decisão, classificar, vai num outro lugar, classificar. E depois que ela é classificada, ela não só serve para o CNJ, como também para que aquela decisão possa ser cumprida no tribunal. Então, tudo isso hoje é feito de forma manual. Nós estamos com este projeto de maneira que, por exemplo, os advogados possam ter conhecimento da decisão a partir da consulta do andamento processual e os servidores possam cumprir as decisões de uma forma mais célere e, inclusive, já para a publicação do acórdão e os erros para o cumprimento de uma decisão diminua. Então, uma vez lançado tudo isso pela máquina, a decisão possa ser automaticamente e imediatamente cumprida. Tudo isso trazendo uma maior celeridade. Mas eu não podia deixar de falar sobre algo que para nós é muito importante, que são os aspectos éticos relacionados com a matéria. E aí eu gostaria de dizer a todos que estão aqui, não há e nem haverá inteligência artificial no STJ sem a rigorosa observância de diretrizes éticas. As questões relacionadas à privacidade dos dados, responsabilidade por decisões automatizadas e discriminação algorítmica devem ser cuidadosamente analisadas e tratadas. E nós estamos tentando, através de debates, palestras, eventos sobre o tema, trazer esta questão para os especialistas, acadêmicos e profissionais do direito, com o objetivo de estabelecer as diretrizes claras e promover uma reflexão crítica sobre os impactos da inteligência artificial no sistema judicial e, portanto, na própria sociedade. Como todos nós sabemos, existem projetos em andamento a respeito de inteligência artificial. Nós temos no tribunal um grande colega, o ministro Cueva, que é um especialista na área de proteção de dados e inteligência artificial. Inclusive, ele presidiu uma das comissões no Senado Federal. Desde 2019, já o CNJ, preocupado com essa matéria, vem trazendo resoluções para auxiliar os tribunais no trato da transparência e da governança dos dados que são privados. E, no STJ, em 2020, foi criado o Comitê de Ética de Inteligência Artificial, e este comitê é multidisciplinar e ele é responsável por identificar as premissas, as limitações e consequências do uso da inteligência artificial, evitar preconceitos ou generalizações que possam influenciar o seu desenvolvimento e a que possam acarretar qualquer tipo de discriminação no seu funcionamento. E, com isso, nós entendemos que a inteligência artificial ela é uma enorme oportunidade de promovermos uma verdadeira revolução na maneira como lidamos os processos e tomamos as decisões. Neste primeiro momento, ela está sendo usada para automatizar as tarefas que são repetitivas, triagem, catalogação de documentos, auxílio na identificação das tendências, com base em todos estes dados, e também, e muito importante, fornecer uma assistência básica e automatizada por meio de robôs que fornecem respostas simples aos usuários do serviço prestado. Então,
atender a uma ligação com o horário de funcionamento do fórum, qual é o horário, como pode ser atendido, como fazer para conseguir verificar ou agendar os atendimentos, inclusive para o balcão virtual. Eu quero dizer rapidamente aos senhores, o balcão virtual é uma realidade no Superior Tribunal de Justiça e que, por exemplo, na presidência, a partir da nossa gestão e a vice-presidência, nós passamos a atender, muitas vezes os advogados que nos procuram para atender virtualmente os arespes que vão para a admissibilidade da presidência, nós chegamos a atender dezenas por dia. E o advogado pede o atendimento, ele é atendido no mesmo dia. E temos recebido inúmeros feedbacks no sentido de que é um atendimento cortês, eficiente e educado. E por isso que eu digo, os desafios são grandes, em especial essa adaptação cultural e organizacional da inteligência artificial. Requer sempre um treinamento, uma adaptação dos profissionais para a aceitação e adoção dessas novas ferramentas. Mas é necessário garantir que esse uso da inteligência artificial não exclua e nem discrimine qualquer grupo social, respeitando os princípios da equidade e da justiça. E, acima de tudo, nunca a máquina possa substituir o homem. Esta é uma nova era, mas que nunca a implementação da inteligência artificial assim faça. Então, o futuro deve ser encarado com muita atenção, esses desafios éticos e legais, tecnológicos, novas tecnologias, mas esses sistemas só podem e devem ser concebidos em favor do homem, nunca e jamais contra o homem. Eu agradeço muito aí a paciência de me ouvirem durante o almoço, mas, em síntese, essas são as novidades que nós temos em termos de inteligência artificial. Obrigada. Senhora ministra, em minha defesa, eu peço aqui a gentileza da audiência. Em minha defesa, eu gostaria de dizer que Vossa Excelência foi a primeira ministra paulista que seja advogada, oriunda da advocacia. E, nessa condição, eu queria passar às mãos de Vossa Excelência uma pequena lembrança do dia de hoje, uma placa alusiva a este evento, que menciona que o Instituto de Advogacia São Paulo e a ASP agradece a excelentíssima senhora ministra Maria Tereza de Assis Moura, presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela exposição na data de hoje. Agradeço em meu nome, em nome do Instituto, em nome de todos que aqui estão. Muito obrigado.